Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta e hoje eu quero falar um pouco sobre este meu livro que saiu agora esses dias, né? Chegou da Gráfica, ah, Espiritualidade Franciscana e Fenomenologia por uma Teologia da Vida. Então foi uma adaptação da tese, da pesquisa de doutorado que eu fiz. Então se transformou nesse livro, um livro assim menos, vamos dizer assim, mais palatável, né? Porque às vezes uma pesquisa aí de doutorado, às vezes ela tem muitas citações e tem cheio de firulas, né? Hoje eu posso falar isso porque já passou, né? Não foi fácil não, hein? O negócio não é que não foi fácil, mas eu não estava muito inspirado na época. A gente tem essas crises, né, de inspiração, então é normal. Mas depois eu reli, adaptei e realmente transformei mais num livro que é, carrega mais a questão da espiritualidade franciscana, né? Do que exatamente assim um conteúdo apenas teológico, sistemático. Isso não foi meu objetivo. Na realidade, apesar que eu fiz doutorado dentro da teologia sistemática, eu sempre tive muita resistência, né, em querer apreender o mistério, e eu sempre usei desses processos de sistematização como uma ferramenta sempre aberta, sempre dinâmica e sempre correndo de fixar em conceitos, né, achar que descobriu a mina de ouro, inventou a roda, né? Eu acho que isso para mim não tem muito sentido. Eu acho que isso até pelo contrário, isso não é fazer teologia, é negar a própria teologia, né? Por isso que eu falo aqui a teologia da vida, que sempre é a manifestação da vida que nos move, essa potência que Deus nos deu, que somos nós mesmos, pessoas por seu querer, por sua benevolência, por sua vontade, e temos essa força que vem dele, né? Desse Deus que é o Deus dos vivos e sempre transborda e sempre nos convida a realizar também essa vida. Então, por isso que eu chamei por uma teologia da vida. Então, essa teologia encarnada, essa teologia realmente concreta, cotidiana, dinâmica. Cotidiana não quer dizer simplesmente que ela seja é, material no sentido concreto e imanentista, né? Não, lógico, essa transcendência vai iniciar justamente no nosso cotidiano. Seria uma espiritualidade do cotidiano aí que o Papa Francisco tem tão bem apresentado em seus documentos, não com esse nome, mas que ele fala disso, né? Praticamente você lê Evangelho Gáudio, você vai perceber isso, essa espiritualidade no cotidiano que não nos deixa fugir da vida, né? Então aqui nesse livro eu abordo um caminho franciscano, no caminho franciscano essa teologia, né, essa possibilidade de falar de Deus e nas coisas simples. Seja usando nossa linguagem muito tacanha, né, muito fraca, mas necessária, mas tendo uma postura de humildade. Nós sabemos que a nossa linguagem ela sempre é um modo que nós possamos expressar a nossa vivência, mas ela não pode cair no domínio, né? A pretensão de dominar a experiência do transcendente seria ridículo, né? Mas infelizmente temos por aí, né, umas ideias assim. Então faço um caminho franciscano, trazendo a história de Francisco, como que ele o seu contexto, né? A primeira parte é bem isso, um contexto mais histórico, voltado mais para a gente perceber como que foi se construindo, né? No passado dos séculos, essa relação nossa com com o nosso corpo, aquilo que nós somos como carne, né? É diferente dos objetos do mundo. E aí para ajudar isto, aí eu trago no segundo capítulo, na segunda parte, uma postura mais filosófica para a gente refletir como que nós devemos superar nessa visão tão do senso comum, da tradição filosófica, que às vezes aborda o homem como objeto, né?
Então, ou posturas generalistas, né? Que não traz a vida concreta do homem, mas ele traz apenas uma imagem dela, né? Ou caindo na objetividade e objetivismo, bem levando-se, considerando o ser humano como uma coisa, né? Então, superando isto, buscando superar, a gente vai encontrar aí alguns autores que tocou isso de certo modo, né? Temos o Husserl, o Heidegger, temos também trouxe um pouco de Freud um pouco antes, para justamente falar como que esses autores eles tocam, né, no assunto, mas depois eles acabam se perdendo, né, caindo de novo nessa tradição filosófica que nós herdamos aí da Grécia, né, nessa ideia do fenômeno, e acabamos por de novo objetivar a vida, né? E de novo, e de novo, né? A gente parece que acordou e depois cai de novo, né? No mesmo erro que nós criticamos. E aí, por fim, eu tento trazer a filosofia de Michel Henry, que é esse filósofo francês, que já é bem estudado, né? Em vários lugares, aí, várias faculdades, e trazendo essa contribuição dele para uma inversão da fenomenologia clássica, histórica, para considerar, né, a vida em primeiro lugar, a vida que vem desse vivente, essa vida absoluta, que a vida é por si mesma, ela não precisa ser inventariada, angariada, né? Ela é ela mesma. Esse padecimento concreto, esse padecimento aqui não simplesmente no sentido de dor ou de sofrimento, né? Não, no sentido de ser ela mesma, ela não tem como fugir, nós não fugimos né? Não tem como fugir de nós mesmos, somos essa vida encarnada. E aí eu busco trazer isso dialogando com a postura de Francisco de Assis, a sua experiência, a sua espiritualidade, como que ele começa a viver essa espiritualidade naquele tempo, né? Por isso que eu valorizo tanto o contexto histórico e social, para a gente entender onde que nasce Francisco de Assis. Sem isso a gente ia fazer um recorte assim, né? Sem entender o contexto. Então eu trago o Francisco de Assis nesse diálogo, auxiliado pela fenomenologia da vida, para a gente começar a entender ou vislumbrar. O entender aqui é bem entre aspas, tá? É nesse sentido de começar a se colocar em abertura para essa vida que se manifesta. Eu acho que se a gente fosse resumir o meu objetivo nesse livro, era assim, ó, calma, tenha humildade, paciência, que a vida é maior do que aquilo que a gente pode representar dela. E que bom que é assim, né? Como diz a Adélia Prado, que maravilha, né? Que viver nessa abertura, né? Que maravilha se a gente fosse assim nesse caminho da vida, vendo as coisas cotidianas, diário com transcendência, né? Com um olhar onde que nós estamos vivendo essa vida, né? Que maravilha, né? Como diz a Adélia Prado, essa nossa vidinha que ela fala, mas no sentido positivo, né? Essa vida nossa cotidiana, isso é o mais importante. Às vezes quando nós começamos a elaborar muitas teorias, ficamos muito teológicos, achamos que nós descobrimos a roda, né? Achamos que agora nós estamos no ápice, é mero engano, na realidade estamos mais por fora do que, né, casca de ovo, né? Então é preciso retornar à vida como ela é. Então um caminho mais ou menos que eu faço. Se vocês quiserem adquirir este livro, né, se você está longe, então pelo correio, né? Aqui em Goiânia eu estou vendendo ele por R$ 35. Então penso que o frete para o Brasil eu tenho aquele modo que o correio, né, faz de livro, de enviar essa encomenda como... Eu esqueci o nome lá que chama, tem um modo que se chama, que ele fica mais em conta, deve ficar por volta de R$ 10, né? Então seria 35 mais R$ 10. Então se você quiser adquirir esse livro, é só você me passar o endereço, a gente entra em contato e eu te mando ele, tá bom? Depois a gente vai conversar mais sobre ele, é só uma pequena apresentação que eu quis falar desse percurso que eu fiz até agora. Espero que você depois possa me acompanhar também, a gente conversando um pouco sobre o conteúdo dele, mais parte por parte, tá bom? Então é um livro que foi lá conseguimos uma edição
lá pela Escola Superior de, de Espiritualidade e Teologia Franciscana lá da STEF, do Rio Grande do Sul, dos Frades Capuchinhos, nossos irmãos. Então, STEF também aqui. Vocês vão encontrar outros livros lá, também pode, acho que no site deles tem outros livros lá que você pode encontrar de espiritualidade franciscana muito bons, que você pode comprar, tá bom? Esse livro, então, tem 290 e algumas coisas, contando com as referências, 295 páginas. Então, espero que vocês possam comprar e adquirir. A gente pode conversar sobre o que eu escrevi aqui. Bom, era isso. Obrigado. A gente se encontra aqui mais vezes. Vamos conversar também de forma gradual sobre esse livro. Tchau, até mais.